Eu estou tendo a oportunidade rara de conversar com um dos maiores cearenses da história literária. Ele é médico, mas foi sempre apaixonado pela literatura, se tornou um servidor público exemplar, sempre trabalhou para as pessoas mais simples. Eu diria que ele é uma inovação da literatura brasileira a partir de um sentimento de interpretar a sociedade. Ele escreveu o primeiro livro sobre a eleição dos comunistas de 1947. Escreveu também sobre os comunistas aqui do Ceará, dos Inhamuns. Ele conta a história da região dele e da terra que ele nasceu, que é Tauá. Ele foi 2 vezes candidato a vice-prefeito. Uma vez a vice-prefeito de Fortaleza e outra vez a candidato a vice-governador do Ceará, outra vez, né? Bem, deu tudo errado. Bateu na trave. Mas a gente vai contar toda essa história, principalmente as passagens mais importantes dos movimentos que ocorreram no Ceará, ouvindo uma figura maravilhosa, um homem culto, inteligente, representativo, Dr. Mariano de Freitas, que eu tenho a honra de receber aqui no Opinião, Dr. Mariano. Eu prezo da sua amizade há alguns anos, a gente se distanciou, se aproximou. A vida nos leva a isso. Mas eu vou ficar muito feliz em conversar sobre a sua literatura, sobre a política e sobre o que é que você pensa do futuro. Essa é a pior delas. Quer começar com o futuro, o passado ou o presente? Aí... Você veja bem, meu amigo Roberto. Rapaz, você diz palavras doces para mim, né? Palavras que me emocionam, né? Fico muito agradecido com a sua apresentação. Mas você falou em política do passado. Quando eu tinha 9 anos de idade, eu morava em Tauá. A minha mãe era uma professora primária, lutadora da educação, entende? E ela ouviu o noticiário da Rádio Tupi do Rio de Janeiro. Alô, alô, repórter Esso, alô, o noticiário do Heron Domingues. Grande voz, né? Grande voz, você se lembra dele, Heron Domingues. E eu fazendo aqui o meu trabalhinho de dever de casa e ela corrigindo as provas lá e ela aqui. Quando começou aquela confusão com o Getúlio Vargas, isso foi em 1954, por aí assim. Era. Aí o cara disse, foi encontrado em poucos instantes no Palácio do Catete, na sua alcova, no seu dormitório, o presidente Getúlio Vargas com a bala no peito. Aí ela disse para mim, Mariano, vem cá, Mariano, vem cá. Aí o que é? Vá lá na loja do seu pai dizer que mataram o Getúlio Vargas. Entende, cara? Mamãe, o homem está dizendo que ele suicidou-se. Não, mataram o Getúlio. Vá dizer ao seu pai que mataram. Então aquela coisa de matar o Getúlio Vargas ficou na minha cabeça para sempre. Entende? E me motivou, digamos assim, uma política sempre de apoio, digamos assim, aquelas bandeiras populares, aquelas bandeiras que vão de encontro aos interesses dos mais humildes, dos mais necessitados. Eu nunca tive uma opinião assim favorável aos homens de muitas posses, porque eu sei que essas posses, a maioria dessas posses, não são todas, mas a maioria desses grandes homens, eles que têm muito dinheiro, eles surrupiaram de alguém, ou do próprio Estado. Entende? Pois bem, então
essa coisa se passou. Eu entrei na faculdade de medicina, a minha mãe me mandou para na faculdade de medicina em 64. Entrei em 1964, Roberto. Entrou junto com o Castelo Branco. Entrei junto com o Castelo na presidência e eu na faculdade de medicina. Quando eu cheguei na faculdade de medicina, o Valton Miranda Leitão. Para quem é mais jovem, o Castelo Branco foi o primeiro presidente do golpe de 64, ou da Revolução, ou da ditadura, enfim. Como você querer chamar. É. Aí nós fomos para o céu. O Centro dos Estudantes Universitários, ali na João Pessoa, ali perto da reitoria. E está uma concentração, todo mundo, o golpe... Hoje ali é a Avenida da Universidade. É, isso. Estava Na acontecendo confluência com a 13 de maio, Isso. onde é o Centro de Humanidades. Isso, camarada. É isso. Centro de Cultura também. Veja bem, aí o que é que acontece? Onde Então, eu estudei. você veja bem, meu filho. Nós estávamos lá, aí nós resolvemos ir para um comício na Praça José de Alencar. Eu tinha 18 anos, tinha acabado de passar no vestibular, eu tinha me desligado de militância política total para entrar na faculdade de medicina, porque naquele tempo era muito difícil você entrar na faculdade de medicina. Porque tinha Ainda é, né? Ainda é. Mas naquele tempo era mais É, hoje, não, digo na UFC sempre foi difícil. difícil. Nessas outras faculdades aí é só ter o dinheiro para pagar. Mas veja bem, só tinha a faculdade federal. E tinha as proteções, tinha os bizus, tinha os filhos dos médicos, dos generais, do deputado, do senador, que pegavam a prova para fazer o vestibular e passavam. Não tinha esse controle. Então, o cara que vem lá do Tauá, porra, como eu vim, Você ficava só na sobra. na sobra, para entrar na faculdade, foi uma loucura. O país sempre foi canalha, esse Brasil, né? Você veja bem, Roberto. Então, o que aconteceu? Nós fomos para a Praça de Alencar. Quando nós estamos na Praça de Alencar, todo mundo ali, aquela multidão imensa, em frente à Faculdade de Odontologia, que hoje hoje tem outra função, em frente ao Teatro Zé de Alencar, ali no pé da estátua do Zé de Alencar. Os oradores subiam na estátua para falar. Quando nós está todo mundo lá ouvindo aquela fala de protesto, o cara dizendo que tinha sido um golpe e tal, e nós todos olhando, chega um oficial do Exército Brasileiro e dá uma rajada de metralhadora por cima da gente. Aí, nego velho, aí você viu gente correr. Aí nós começamos a correr e eu ouvi uma voz grande: vamos lá para o sindicato dos trabalhadores das ferrovias, sindicato dos ferroviários, vamos para lá. Aí nós fomos para lá, eu e mais uns 2 ou 3 colegas da faculdade de medicina. Entramos lá no sindicato lotado. E tá o José Jataí, ele era presidente do Partido Comunista Brasileiro, né? E era também da CGT, Confederação Geral dos Trabalhadores. Hoje a cidade de Fortaleza homenageia ele com o nome de rua. Né? Pois bem, meu amigo Roberto. E aí, quando ele fala ferozmente contra os militares, um estudante do liceu, do meio da plateia: com licença, senhor, posso dar uma palavrinha? Diga, pode ser, meu jovem. Os senhores não sabiam que ia haver esse golpe, não? Como é que os senhores são pegos todos de surpresa? Não se prepararam para agir, para reagir ao golpe? Aí eu vi. Aí, nego velho, aí nós saímos de lá. Aí eu saí de lá: Mariano, não tem jeito. Nós saímos de lá, eu saí completamente decepcionado, né? Porque realmente é uma pergunta muito terrível, né? Para a esquerda daquele tempo, né? Para a esquerda católica, você imagina bem, camarada, que a esquerda católica foi muito bem aquinhoada pelo João Goulart. A esquerda católica, digamos assim, a grande figura mais importante da esquerda católica
era Dom Helder Câmara, entende? O João Goulart deu uma rádio de presente à esquerda, a todas as dioceses da Igreja Católica. Aquela rádio Assunção daqui do Ceará foi doação do governo federal. E ali foram 3 rádios num decreto só, né? Decreto só. Foi uma para cá, Fortaleza, uma para Sobral e o Cariri. Cariri. Pois bem, então o que acontece? Então, esses homens não reagiram, né? O próprio Partido Comunista. Então, desde esse tempo eu sou getulista. Eu sou, digamos assim, o homem que realmente mexeu nas coisas. Fundou a Petrobras, o BNDES, né? Essas coisas todas que fez a CLT. Fez a CLT, a Previdência Social. Previdência, então não tem comparação com os dirigentes atuais, né? Então, meu camarada, e aí eu fiquei sempre getulista e tal, fui para o PDT, né? Fui, digamos assim, um companheiro do Brizola, né? O Brizola é um sujeito muito importante. Mas, a meu ver, se eu disser isso lá no PDT, eles vão me matar. A meu ver, o Brizola é muito centralizador. Ele não deixava ninguém decidir, decidia tudo só. Chamavam ele de caudilho, né? Caudilho, ele só olhava para ele. Você imagina que o Brizola, em 89, foi candidato a presidente. Certo, meu amigo? Candidato a presidente. Ele não foi para o segundo turno. É evidente que a retirada do Brizola do segundo turno tem alguma mancomunação da direita e da mídia. Grave. Botaram o Lula. O Lula perdeu para o Collor. É Brizola com Lula. Ali, me permito aí... Pois não, camarada. Uma parte, ali parecia estar todo um esquema de comunicação da direita, da comunicação, e alguns setores conservadores e até de centro, né, que queriam o Collor porque ele inventou uma fantasia de caçador de Marajá, moralizador da República, que ele, na verdade, era um canalha, mas a imprensa percebia nele, né, um homem de bem, um homem que ia moralizar o Brasil, como aparecem todos aí. Pois é. Ele foi montado, ele foi, digamos assim, montado para ter aquele discurso. Né? Aquele discurso não é dele, é da grande corporação que fez ele falar daquele jeito. Pois bem, aí o Brizola teve uma votação estupenda aqui em Fortaleza, no Ceará, ganhou do Lula e do Covas de Mello, os dois candidatos. O Brizola teve mais votos que eles dois. Entende? Ganhou muito bem, transferiu os votos todos para o Lula, aquela loucura do Rio de Janeiro e lá no Rio Grande do Sul. E aí, quando foi 90, eu estou aqui, eu era presidente do PDT aqui no Ceará, recebo uma visita de um velho militante do PDT, do PTB. Vai lá para o PDT, a gente houve uma fala, ele diz... Você está falando do Doutel de Andrade? Ele era enviado do Doutel. Do Doutel e do Darcy Ribeiro. Ele era enviado dos dois. Que estava querendo tirar o Brizola de ser candidato a governador do Rio. Eles queriam que o Brizola fosse candidato a senador da República. Ele ia para o Senado, passava 4 anos no Senado dizendo o que era que pretendia fazer como presidente, visitava uma cidade por mês grande, estava com a campanha feita, mas o Brizola não aceitou. Aí eles conversaram comigo: Mariano, você vai dizer isso lá no Diretório Nacional. E eu fui. Certo? Eu fui lá no Rio de Janeiro, nesse tempo, 1990. Aí eu disse: governador Brizola e tal, Governador, nós fizemos um esforço, levei o mapa dos votos do Ceará para ele ver. Certo? Fizemos um esforço grande, agora nós queremos que o senhor seja senador. Porque nós queremos que o senhor continue a campanha que o senhor começou quando foi candidato a presidente. O senhor vai passar 4 anos sendo candidato à eleição do próximo ano,
porque esse rapazinho que está aí não tem futuro. Você será eleito. Aí eu olhei assim, disse, eu estou vendo aqui, governador, os seus companheiros do Rio de Janeiro estão todos olhando para mim com uma raiva imensa. Todos vão querer uma secretaria ou uma estatal ou uma boquinha no seu futuro governo. Porque o senhor será eleito mesmo, não tenha dúvida. Mas o senhor será destruído no decorrer do mandato. decorrer do mandato. Foi o que ocorreu, né? Então, é isso aí, meu camarada. Essa coisa sempre andou na minha vida. Entende? Mas já que você está falando de eleição, antes da gente falar dos livros, né? Vamos dos livros, meu filho. Vamos falar, mas depois a gente volta para a política, para a fase mais nova da política, né? Pois você veja bem. Vamos aqui com o livro Dom Feitosa. É porque o cearense, ele prefere ler algo do paulista, de um carioca, né, de um gaúcho, ao ler a literatura cearense. Rica e de grandes personagens. Aqui vamos ver o livro Dom Feitosa. Eu queria que você falasse por que você escreveu sobre Dom Feitosa. Esse livro Dom Feitosa... Que é uma história também da política, né? A Dom Feitosa, preste atenção, a Dom Feitosa era uma mulher de Tauá, filha de um fazendeiro dono de boi. Tinha 7 irmãos, todos os irmãos eram fazendeiros escravagistas. Tinha muitos escravos trabalhando para eles. E a Dom Feitosa resolveu ser um educador. Em 1942, a Dom Feitosa saiu de Itauá, não tinha estrada praticamente, chegou aqui no porto de Camusim? De Fortaleza, naquela ponte. Bucuripe. Naquela ponte ali que tem, a ponte dos ingleses. Metálica dos ingleses. Aquela ali. Entende? Pegou um vapor e foi para o Rio de Janeiro. E está aqui a foto da Dom Feitosa em 1942 com o presidente Getúlio Vargas. Ela foi atrás dele. Foi conversar com ele lá. Certo? Nesse tempo, o governo brasileiro, a capital federal era o Rio de Janeiro. Você veja bem, era inusitado para o Getúlio Vargas receber uma mulher, certo? Do interior do Ceará, do Cafundó do Juda, que era uma entusiasmada com a educação. Aí o Getúlio entregou a ela uma assinatura do Diário Oficial. Naquele tempo isso era muito valioso. O Diário Oficial aparecia com todas as emendas, todas as portarias que o governo federal fazia todo mês. Aquele era um presente raro. Aqui em Fortaleza tinha um médico, quando a gente era lá da HGF, já em 1970, doutor Firmo, ele tinha uma assinatura do Diário Oficial. Doutor Firmo, vai aumentar o salário? Não saiu do Diário Oficial, não vai aumentar. Então, o que acontece? Pois bem, essa mulher ela juntava as professoras de Itauá, colégios pequenos, que só tinha primário, né? E conversava com elas. E a minha mãe era uma dessas professoras. E me levava para me assistir às reuniões. Eu fui umas 2 vezes com a minha mãe. A minha mãe é a cabeça da minha vida, é a mulher da minha vida. Pois bem, aí, me lembro que uma vez ela serviu um café com tapioca, aquela tapioca gostosa, camarada. Certo? E aí servia. E eu pegava a tapioca. Mamãe, espera aí, rapaz. Só tem direito a uma. Ele está querendo comer 3, não pode não. Pois bem, aí passou-se o tempo todo, muito tempo, né? E já em 2019, eu comecei a estudar a história da Dom Feitosa. Fui lá em Itauá e lancei esse livro da Dom Feitosa. Posso fazer um parêntese? Pode. Antes de você falar.
o doutor Mariano veio para Fortaleza, porque em Itauá não tinha o ensino médio, o chamado científico, Isso. e nem tinha universidade. Como todo nordestino, ele vai para a capital, que é onde tem o segundo grau Isso, na época dele isso, e a faculdade. Faculdade. Aí, hoje, ele voltou, aliás, há uns 10 anos ou mais, Não, voltei a morar em há Itauá. 6 anos, há 6 anos. Pois é, voltou para Itauá. Vamos agora em frente. Vê bem. Quando, camarada, a pandemia me botou para fora dos hospitais, que eu era um médico de hospital, né? Um obstetra, né? Especializado, trabalhava no HGF, fui formado na maternidade escola, trabalhei 40 anos na maternidade escola. Esses meninos que são obstetras hoje, muitos deles passaram pela minha mão. Aí os caras chegaram para mim, lá naquele hospital que a Luiziane fez, lá no Henrique Jorge. Hospital da Mulher. Fala, mulher. Eu estava lá maravilhado com o hospital, uma beleza de hospital. Né? Hospital horizontalizado, todo horizontalizado. Não precisava subir para o primeiro nem para o segundo andar. Você andava a pé, ia buscar na outra enfermaria e tal e tal. Muito arborizado, hospital lindo, maravilhoso. Aí, tecnicamente perfeito o hospital, sabe, doutor, o senhor vai ter que sair daqui, doutor. Porque a pandemia chegou aqui. Eu sei, mas aqui não tem. Tem. Mas eu vi o secretário de saúde dizer que não ia internar ninguém com Covid aqui. Depois está cheio, doutor, saia. Aí eu fui olhar e estava. Aí eu tinha 75 anos de idade nesse tempo, né? Hipertenso. Foi lá que eu fiz esse livro aqui. 50 mil mulheres. Aqui é a história. Por favor, Mariano, mostra aí o livro. 50 mil mulheres. É a história. Eu comecei a pensar nesse livro quando eu saí do hospital. Entende? O que é que eu vou fazer? Cheguei em casa, passei, camarada, 10 dias, estava puto. Eu não vou ficar aqui, não. Por onde é que eu vou? Por onde é que eu vou? Aí eu digo, eu vou para Itauá. Aí você teve a ideia do livro ainda aqui. Ainda aqui. Eu fiz o livro ainda aqui. Certo? Esse livro foi impresso. Deixa eu ver Esse se livro aqui tem um prefácio do Dr. Lúcio Alcântara. Lúcio Alcântara, meu amigo. Médico, né? Também. Médico, Seu meu colega. amigo. É. Um grande amigo meu. E do seu tempo, né? De faculdade também. Ele terminou 2 anos antes de mim. Sim, vocês Pois bem, cruzavam na universidade, né? tem momentos importantes da história do Dr. Lúcio lá, porque ele foi. A ditadura, vamos chamar assim, a ditadura caçou tudo que é diretório, sindicato, tudo. E caçou o DA 12 de maio. E o reitor nomeou o Dr. Lúcio Alcântara como presidente do diretório. A gente que estava, digamos assim, na oposição à ditadura ficou com raiva. Mas no decorrer do tempo, dos meses, nós percebemos que o Lúcio Alcântara é um homem de paz. Ele não perseguiu ninguém, não dedurou ninguém. Certo? Então a gente convivia com ele de maneira quase que irmanamente. Pois bem, camarada, aí eu vou para Itauá. Quando eu fui lançar esse livro lá em Itauá, Mas primeiro diga quem é a Dondon Feitosa para as pessoas. a Dondon Feitosa é uma mulher que, vamos dizer assim, era filha Você mostrou aí. Era filha de um fazendeiro rico, tinha muito boi. O que é que ela foi conversar lá? Você explica depois. O que ela foi fazer em Brasília? Ela foi lá no Rio de Janeiro. Aliás, no Rio, desculpa. E chegou lá no Rio de Janeiro, ela conversou, fez algumas denúncias sobre a política de Itauá. Que por incrível que pareça, macho, a Dondon Feitosa era correligionária do senador Fernandes. Não é o nome do homem, Fernando rapaz? Távora. Fernando Távora. E era da UDN. Que era da família do Virgílio Távora, era o pai do Virgílio Távora. Eles são de Jaguaribe. Jaguaribe. Aí o que é que acontece, camarada? Mas ela apoiava o Getúlio Vargas. Aí ela tornou-se uma mulher importantíssima com o passar dos dias, porque hoje tem um ginásio, Antônio Alencar Aripe.
que foi o prefeito do Crato, que candidatou-se a deputado federal, chegou lá pedindo voto a ela, a mando do senador Fernando Estava. Ele disse, rapaz, é muito fácil você conseguir os votos aqui. Aqui tem um movimento muito grande, o povo está querendo um ginásio e não tem. E aqui está aqui, ó, olha o Diário Oficial aqui, ó, aí. Tá. Tem uma portaria recente que você pode ter um projeto para interiorizar o ensino médio, o ensino científico, vamos dizer assim, médio, o ginasial daquele tempo. Né? Depois do primário, vinha o ginasial. Aí o cara fez o ginásio. Aí a Dondon tornou-se uma deusa da região, né? A minha mãe gostava muito dela. Aí eu devia isso a ela, porque se não fosse o ginásio, eu teria ficado em Itauá, eu ia ser jogador de baralho, cachaceiro, vaqueiro, era. Desocupado. Ia ser um desocupado lá, entende? No dia que eu fui lançar o livro, esse livro aqui, eu digo, rapaz, cheguei para a Câmara Municipal, disse, rapaz, vocês deviam fazer um livro sobre o povo de Itauá, porra. Aqui tem muita gente importante aqui em Itauá. E você, aí os caras, não, nós vamos fazer e tal. Aí quando eu cheguei lá já para trabalhar como médico contratado pela prefeita Patrícia Aguiar, né? Depois daquele exílio dos hospitais forçado pela pandemia, eu fiquei em casa. Aí fiquei com a cabeça, rapaz, vou ligar para Itauá. Aí liguei para um amigo meu, o Moacir Soares, ela me levou para a Patrícia e a Patrícia Aliás, me o contratou. Moacir Soares é um grande executivo hoje da área da saúde. Grande. E um homem humanista. Muito bom. Tive a oportunidade de conhecê-lo e me tornar amigo. Pessoa maravilhosa. Primeiro o Moacir Soares me levou para Calcaia. Era o Naumi, Isso. na primeira gestão. Certo? Eu fiquei lá com ele. Mas antes ele foi secretário em Crateús. E em Itauá. E depois em Itauá. Você veja bem, cara. Aí, quando eu fiquei... O Naumi perdeu a eleição, entrou lá outro cidadão. No Valim. Tal de Valim. É. Que eu não podia ir trabalhar com aquele camarada. Aí eu pedi demissão. Aí fui para Itauá. Cheguei em Itauá, aí eu digo, agora eu vou fazer o livro. Aí eu fiz esse livro aqui. Esse livro aqui Esse livro é a história das pessoas de Itauá, de todos os níveis. Desde o engraxate até o médico, até o prefeito, a todas as pessoas de Itauá. Os coronéis de Itauá. Até os coronéis de Itauá. Até as grandes famílias de Itauá. Lá em Itauá tem famílias que nunca saíram de lá e são mecânicos importantes. Montava trator, montava jipe, fazia o diabo. Há uma ilusão muito grande, porque quando se fala de Itauá, só acha que lá só tem Feitosa. Né? Mas tem várias famílias interessantes. Tem, mano. Tem os Aguiar, os Câmara, né? Os Câmara. Tem os Marcelinos, Mundi. Tem os Lulu. Você imagina bem o seguinte, certo? Temos músicos de Itauá, temos poetas. Tem o Agamenon do Vale, que era um grande cantor. Lulu Lima, tem dezenas. E tem velho, Itauá tem velho. Pessoas com 100 anos de idade. E eu entrevistava eles com o maior prazer. Cheguei na casa de um, ele estava chegando da rua de bicicleta. 100 anos, andando de bicicleta. Eu digo, seu Sinésio, como é isso? Ele diz, doutor, dessa mercadoria aqui as bodegas não vendem mais. Não tem mais bodega para vender. Aí eu fiz esse livro. Entende? Foi uma luta grande, certo? Foi muito bem apoiado por esse livro. O Roberto Pessoa, né, mandou imprimir esse livro. O Sérgio Braga e o Lúcio Alcântara se encarregaram de apertar o Dorianzinho, de fazer essa obra-prima. O Dorian Filho fez essa obra-prima e esse livro está vendendo em Itauá, como se diz, como água. Todo mundo está comprando. Na noite do lançamento desse livro, nós vendemos... Aliás, você tem um livro que é a história dos comunistas, que eu não trouxe aqui. Você era para ter trazido, mas esse livro hoje faz parte
da literatura cearense como um best-seller que vendeu como água, como você diz. Como água. A gente não sabia... A primeira segundo- eleição, macho, a primeira eleição para prefeito depois da Segunda Guerra Mundial. A história do Acrísio Moreira da Rocha. Certo? É interessantíssima essa história. O poder, a elite dominante naquele tempo, em 45, O 46... Acrísio morava ali em frente onde é a abolição, né? Era. Você veja bem o seguinte, Eu não camarada. conheci, mas eu conheci suas filhas. Você veja bem, camarada. Então, eles se organizaram para ter um candidato. Acabou, vai ter eleição para prefeito e tal, e tal, e tal. E aí se organizaram e a imprensa, tu tinha 8 jornais em Fortaleza, macho. Tinha 8. Tinha um jornal do camarada, o pai do Cito Carvalho, Jada de Carvalho, e tinha um jornal do Partido Comunista que era o Democrata. Esses 8 tinham a circulação um pouco, mas os outros, o Jornal Povo, o Correio do Ceará, o Auditário, não vai ter eleição, é chapa única e tal, e tal, e tal. Você veja bem, olha essa história como é interessante. Aí quando foi um dia, o Acrísio Moreira da Rocha tinha terminado a odontologia, certo? E andava um homem bonito, forte, saudável, irmão do deputado. Um deputado era que muito rico, fazendeiro no Xerabubim, entende? O deputado era dono do PR, Partido Republicano, que era o partido que apoiava o governo do Getúlio Vargas. Pois você veja bem, camarada, o que foi que aconteceu? Quando foi um belo dia, caçaram, tinha 8 candidatos a vereador. O tio do Mário Mamed, que era o seu Mário Mamed, tinha um Américo Barreira, tinha 2 pedreiros, entende? Tinha nomes, digamos assim, nomes maravilhosos. Então, você veja bem, camarada. Aí o partido está caçado, não tem mandato, não tem possibilidade de ser candidato. Quando é um dia, o Crisanto Moreira da Rocha entra na reunião do partido, diz, olha, eu tenho uma proposta para vocês. Uma proposta que é secreta, a proposta. Eu não posso dizer isso para vocês aqui nessa reunião. Eu quero conversar com 3 ou 4 camaradas. Aí, o que é? Eu dou a legenda a vocês e vocês apoiam o meu irmão Acrísio, candidato a prefeito. Perfeito. Mas nessa brincadeira... Agora, tem uma coisa, o livro conta isso, né? Que eu entrevistei o Tarcísio Leitão, entrevistei o professor Alencar, entrevistei o grande jornalista, Blanchard Girão, né? Eles me contaram essa história. E foi caçado, né? Caçado também. Pela ditadura, não era deputado. Mariano, ele disse, olha, não diga para ninguém, nós não temos candidato. Não diga para ninguém. Houve uma briga grande dentro do partido, né? Os caras, uma dissidência que queria expulsar o Crisanto, de Itabé, é um corrupto. Como é que eu vou me aliar com esse cara, porra? Aí aquela briga de sempre, né? Aí o Pontes Neto era deputado pelo partido. Aí o Pontes Neto disse, olha, não vamos, calma. O Acrísio saiu. Faltando assim uns 20 dias para a eleição, os caras lançaram o Acrísio. E ele ganhou a eleição. O Acrísio foi eleito 2 vezes sem máquina. Sem máquina. Ganhou a eleição, porque não tinha reeleição. Depois o Paulo Cabral ganhou a eleição para prefeito. O Acrísio votou depois do Paulo Cabral. É uma história muito bonita, né? O Paulo Cabral, para quem não sabe, foi prefeito de Fortaleza e era o homem dos diários associados. Era. Né? Homem muito prestigiado. Né? Do jornal, do TV. Pois bem, meu camarada. E aí, eu estou fazendo esse livro agora aqui. Estou muito satisfeito, porque era um débito que eu tinha com o povo Tauá.
Quando você começa a ler o livro, camarada, você tem uma primeira homenagem. A primeira homenagem é três meninos, certo? De Itauá. Itauá tem uma caixa d'água que foi feita pelo Virgílio Távora, que tem 45 metros de altura. Então, um menino subiu em cima da caixa d'água e fez aquele coqueirinho. Lá na ponta da caixa d'água. Pum! Coqueirinho. E as mães gritando, bem dessa daí, ele não dizia nada. Não mexia muito. Depois de 10 minutos ele desceu. A primeira homenagem a ele. A outra homenagem é que um menino, a mãe dele estava na roça e chegou morta em casa. Chegou em casa morrendo. 2 cobras morderam ela. E o menino saiu de casa com um pau e foi atrás das cobras, matou as 2 cobras. É a segunda homenagem. E a terceira homenagem é um negro. Um negro que era o sinônimo de bondade. Certo? Ele morava numa casa lá, tratava todo mundo muito bem. Sabe? Zé Preto, o nome desse negro. Eu convivi muito com ele. Então, eu começo com esse povo, aí eu vou botando. Por que Itauá existe? Por que Itauá existe, cara? Por que se funda uma cidade? Por que se fundou Crateús? Por que se fundou Itauá, Sobral? Como foi que essas cidades se formaram? O próprio Parambu, né, no fim do mundo. Fim do mundo. Por quê? É evidente que tem um comando político, econômico, que faz com que aquela cidade cresça. Itauá foi descoberto pelo o camarada do Pernambuco, o grande Duarte Coelho, que foi a capitania hereditária que deu mais certo no Brasil, porque ele veio morar no Brasil. Toda a família trouxe. E morou em Olinda, baixo. Naquele tempo, 1540, por aí assim. Aí, o cunhado dele descobriu o tal do açúcar, o açúcar doce. E o Pernambuco, desse tempo, era o açúcar mais doce. Aí precisava de quê? De boi. De boi. Para quê? Para alimentar os escravos e os homens que trabalhavam no plantio e na colheita da cana-de-açúcar. Precisava. Onde é que tem boi? Não, aqui no Pernambuco não tem boi, aqui não é muito bom para criar, papapá. Aí chegaram nos Inhamuns. Aí, Itauá começou lá. Eu começo desde aí. E tem uma figura, digamos assim, que você deve se lembrar dela, o Joel Marques. Talvez você tenha se lembrado, que é filho de Itauá. O pai dele era o homem mais inteligente de Itauá. Seu Horácio Marques. Era comunista. Isso. Entende? Ele era comunista. Um dia desse eu disse isso no livro, o Luiz Marques comprou o livro, né? Doutor Lúcio e o Luiz Marques foram para o lançamento desse livro. Uma coisa maravilhosa. Vamos mostrar aqui o lançamento dos livros, para você falar um pouco das pessoas presentes. Bora. O pessoal vai ajeitar aí, o Mariano. E é muito bom reverenciar o lugar da gente, né? Eu nasci, por exemplo, no Jacarecanga, ali perto da praia do Jacarecanga, no liceu, onde eu estudei a vida toda, Venal Galeno. Nunca estudei em escola particular. Aí conta aí, vai contando, Mariano. Esse aí foi o lançamento da Dondô Feitosa. Foi lançado aqui em Itauá. Eu pensei, camarada... Aí o Câmara ainda era vivo, o Antônio Câmara. Era. Esse da foto com a camisa azul. Era que está conversando com uma professora lá de Itauá, que eu não me lembro o nome dela. Aí é você, do lado do doutor Lúcio. Está aqui o doutor Lúcio, está aqui o presidente do Conselho Federal de Medicina, está aqui uma sobrinha da Dondô Feitosa, uma neta, entende? Porque esse livro vendeu, nesse dia, os Feitosa compraram 250 livros deles. Sabe? E hoje ainda tem para vender lá. Né? Tem, ainda tem para vender. Então, aí, Mariano de Freitas, isso foi que ano, Mariano, aí? Foi... 1919. 2019. 2019, né? Então... Aí eu que tinha feito o primeiro livro. 7 anos aí do lançamento. Eu que tinha feito o primeiro livro em 2002, que é Nós os Estudantes, a história do movimento estudantil do Ceará, né? Agora aí,
Aí é o dia do lançamento do livro da Dondon Feitosa. Ainda é o lançamento da Dondon. É. Né? É. Aí esse da fila, É o cara deve lá com um colega meu turco. Meu médico. colega turma, médico. Esse aqui, olha, comprou 8 livros, 3, 6, 7 livros comprou de uma vez. Para mandar para a família dele, entende? Agora, esse livro aqui, macho. Agora aí é outra situação, né? Isso aí é o do Tauá. Agora, esse livro aqui. Vamos aqui terminar aqui, depois você fala desse. Esse foi qual livro? Isso aí foi o Tauá, Pátria de Muitas Vidas. É esse livro aqui. Está aí a Gabriela, vice-prefeita de Tauá, o Lúcio Alcântara. Vice-prefeito de Fortaleza. Fortaleza. Está aí o Tá presidente ali o doutor Luiz Marca, aqueles camisa azul. Camisa azul. Está o diretor da Escola Técnica de Tauá, que é um grande... Esse lançamento foi em Tauá? Foi em Tauá. Rapaz, é preciso Você ver... lança livro em Tauá e aqui, né? É preciso ver, macho, a foto do plenário desse Tauá aí. Muita gente. Tinha mais ou menos 300 a 400 pessoas juntos. Foi lá que eu vendi esses 298 livros. Uma maravilha. Aí a foto sua com a vice-prefeita de Fortaleza, a O ex-deputada pessoal que me trata Gabriela, muito bem, né? O grupo político do Antônio, do professor... do Antônio Câmara, Do Antônio Câmara, que foi herdado pelo Domingo. pelo né? Domingos Filho, Sim. é uma coisa muito competente, né? Trabalha muito, sabe? A prefeita Patrícia é muito bem Ela é desenrolada, uma simpatia de pessoa, né? Uma pessoa habilidosa na política. Né? habilidosa. Dizem que ela é quem comanda o negócio, mas não aparece muito, dá para o Domingos o destaque, né? Ela que é... Eu não sei, né? O pessoal, quando você chega em Tauá, macho, você começa a morar lá em Tauá, você diz, rapaz, esse grupo político que está aí não perde a eleição, não. Porque não tem outro grupo. Rapaz, o Domingos está com todas, o filho do Domingos, o deputado Domingos Neto, todos os programas federais que tem no Rio de Janeiro, São Paulo, no Sobral, e o Cariri tem em Tauá. Tudo. Eu vou fazer aqui um depoimento. Eu, como jornalista. Tauá é uma cidade administrativa. Ela é uma fortaleza menor. Sobral é uma cidade administrativa, é uma fortaleza menor. Juazeiro foi, porque os sucessivos prefeitos de Juazeiro são ruins. Crato perdeu essa hegemonia. O Iguatu perdeu. Porque só tem prefeito ruim. Então, o Domingos Filho herdou do Câmara, do Antônio Câmara, um político de alta personalidade. Grande. Um homem que enfrentou o Tasso. Que enfrentou tudo, a todos, mesmo sendo da base aliada. Aí saiu porque ele não gostava da política do Tasso, que ele dizia que o Tasso não tinha coração. Então, são questões muito fortes de pessoas de uma raça boa da política. E o Domingos Filho virou essa pessoa que herdou e construiu um Tauá novo. Tauá novo. É um Tauá moderno, que não tem uma folha de papel no chão, no lixo. Tem não. Que não tem nenhum problema na área da saúde, de educação. O Tauá oferece tudo às pessoas. Agora... O comércio de Tauá não tem um vendedor ambulante no meio da rua. Ela construiu, a Patrícia, o espaço para eles. Então é uma coisa fabulosa. O Tauá merece ser visitado, como Parambu, que é uma cidade arrumada também. Né? Crateús, infelizmente, teve uma safra de péssimos prefeitos. Crateús é uma cidade praticamente destruída, com essa moça que está lá, que eu não conheço ela nem pessoalmente, a prefeita, só assim, oba, o que há? Está tentando fazer alguma coisa, mas a oposição é tão forte, a aristocracia de Tauá, né? A elite, não absolve uma pessoa do PT ser prefeita da cidade. Então, eu estou enlouquecendo aqui, mas nós vamos para frente. Você veja bem, essa foto aqui desse livro é uma tradução do que era Tauá na década de 50. Produtor de algodão.
tinha 2 usinas de algodão. E o Tasso acabou com o algodão de Itauá. Do Ceará todo. O negócio do bicudo. Ora, porra, bicudo. Você combate um vírus que você nem enxerga ele. Como é que você não combate um inseto, cara? Essa coisa precisa ser recontada, né? E então, aqui eu conto a história do algodão de Itauá, nesse livro aqui. Os caras, rapaz, os fazendeiros. Meu pai, por exemplo, me botou para cá, para ser médico, porque ele produzia 900 arrobas de algodão todo ano. Aí mamãe tomava o dinheiro dele, nós dinheiro aqui para sustentar o Marianá e Fortaleza. Então, era isso, as famílias começaram a fazer isso. Então, tem muitas coisas interessantes. Ô, Mariano, vamos aqui para uma... Eu já fui candidato a deputado federal. Em Itauá, morando aqui em Fortaleza, sem nenhum tostão no bolso, eu tive 1.040 votos em Itauá. Foi uma coisa sensacional. Onde é que as pessoas podem adquirir esses 3 livros e os outros livros de sua autoria? Procura quem? Você, onde? veja bem, me procura. Procura me você. Me procura. Nós vamos colocar o seu telefone aí. Lá. Me procura que eu tenho. Na... Que eu ainda tenho alguns exemplares, posso com muita satisfação ceder esse livro. Agora eu quero voltar para a política, o nosso tempo está correndo. Eu vou só ouvir. O Mariano de Freitas é uma liderança política de Fortaleza. Foi presidente de sindicato, atuou fortemente na política, no campo da esquerda, mas, como o doutor Lúcio, ele sempre foi uma pessoa mais, de certa forma, comportada. Ouve muito, conversar. Mas ele tem 2 momentos na política aqui. Ele foi vice-prefeito, candidato a vice-prefeito, na chapa do Edson Silva, um radialista que disputou com Ciro Gomes a prefeitura de Fortaleza no ano de 1988. Né? Quando o Ciro foi eleito. Ele vai contar essa história aqui, e ele também foi vice na chapa do Zé Ayrton, que o resultado da eleição foi pela madrugada, né? Aí o doutor Lúcio foi eleito dormindo. E, bem, ele vai contar aí essa história, né, das 2 batidas na trave. Conta aí, professor Mariano, doutor Mariano. Meu amigo, é o seguinte, quando 88, né, é um momento de muita movimentação política no Brasil todo, né? Haveria a eleição de 89 para presidente. Entende? Então, os prefeitos de 88, aí, o nosso diretório, digamos, que tinha eleito a Moema Santiago, deputada federal, e a Moema Santiago saiu do PDT e foi para o PSDB abraçar o Tasso, né? Ela saiu da esquerda para a direita. Para a direita. Aí o Brizola dizia bem assim para a gente, que destino cruel, destino cruel. Uma menina inteligente, intelectual, inteligente. A gente faz um esforço danado para eleger essa menina deputada federal. E ela é deputada federal com uma votação estupenda, com o apoio dos outros companheiros que estavam lá, completaram a votação dela. E com 3 meses depois, essa menina passa para o nosso maior inimigo. É um destino cruel. Pois bem, a gente vinha desse episódio. Bom, vamos lançar candidato a prefeito. Vamos lançar. Quem é o candidato? Bom, o candidato popular mesmo é o Edson Silva. O Edson Silva, radialista, que era líder de audiência aqui, tinha um programa de rádio policial, uma voz... Nos bastidores policiais. Rádio Irapuru. Uma voz, digamos assim, expressiva, vibrante, né? O povo todo parava para ouvir o Edson Silva. Bom, lançamos o Edson Silva candidato. Aí começaram as pesquisas do senhor Tasso Gereissati, que era o governador, que tinha sido eleito em 86 e não podia perder a primeira eleição de 88. Não poderia. Como é que eu sou governador
eleito pelo PSDB, né? Apoiado pelo grande Fernando Henrique, perca a eleição aqui. Não vou perder. Bababá, bababá, babá. Contratou 300 advogados. Nós vamos para que esse advogado? Nós vamos para a apuração. A apuração. Era a chapinha do papel. Entende? Edson Silva fizemos a campanha muito pobre, né? Nunca armamos um palanque no meio da rua de Fortaleza. Era andava em cima do caminhão, chegava lá no bairro, aí parava o caminhão, bababá, o Edson Silva começava a falar, o povo começava a se juntar, e aí começaram as pesquisas. Aí deram as pesquisas que o Edson Silva ia ganhar. Aí não pode. Quem é que vai ganhar? Aí o Ciro. Não, mas o Ciro é eleitor de Sobral. Não. O Ciro é meu líder na Assembleia, ele vai ser candidato, de uma maneira ou de outra. E aí tem o camarada Lúcio brasileiro, botou um dia na coluna dele, o desembargador Ari Ciro. Opa, desculpe, é Aristide. Porque esse desembargador Aristide foi aquele cara que legalizou que o Ciro podia ser candidato. O Ciro foi candidato, começou a apuração, todo mundo, né? O PT, nós pelejamos com o PT para ele apoiar o Edson Silva. O PT não apoiou o Edson Silva, certo? Nós visitamos o Edson Silva, visitamos o PT, rapaz, vamos apoiar, tá aqui. O PT, o Edson Silva teve 172 mil votos, o PT teve 36, 37 mil votos. Com esses votos do Edson Silva, a eleição estava garantida. O Edson Silva era prefeito, e nós, então, o PT e o PDT, ia administrar junto com o Edson Silva, que era um cara, digamos assim, simples, né? Ia receber toda a nossa orientação e tal, e tal, e tal, e tal. Nós vimos até o Rio de Janeiro, aquela coisa toda. Fazer um PDT maravilhoso no Nordeste. Quando foi um dia, começou a apuração. Brá, brá. Era incrível, macho. Você vê todo o estamento político antigo o Mauro Benevides, no Náutico, com a rádio, um rádio amador. Né? Aquele deputado que depois, grande deputado que depois foi ministro do TCU, como era o nome dele? Biratã. O Biratã Aguiar, no colégio ali do Caxias, outro rádio amador e tal. O juiz começava a apurar às 8 horas, terminava às 10 horas da noite. Todo dia. 1, 2, 3, 4 dias. No quinto dia, quando estava pertinho do fim da eleição, o Edson Silva virou. Nós fomos dormir naquela noite com 1.640 votos de maioria, né? Sendo que o juiz encerrou a apuração às 6 horas da tarde. Não foi até 10. Não foi até 10. É porque não sei o quê, estava lembrando, encerra. Aí encerrou a apuração. Eu pessoalmente estava lá, me encontrei com o João Alfredo, disse, Mariana, nós ganhamos, você ganhou a eleição, nós ganhamos a eleição. Rapaz, eu acho que sim. O Biratã chegou para nós e disse, vocês ganharam a eleição. Estava lá no rádio, não tem jeito de ganhar a eleição. Quando foi de noite, não se sabe como, o Ciro vem com a votação estupenda do Conjunto Ceará e ganha a eleição do Edson Silva. Aí foi uma coisa que a gente batalhou muito. A campanha tem muitas coisas de história. Durante a campanha, o Tasso fez uma reunião lá com os caras e o Tasso afobado bateu em cima da mesa e disse, como é que vocês vão perder a eleição para um comedor de panelada, seus bosta? Dizendo para os
os chefes, os cabos eleitorais, os assessores dele, né? Essa história, quem chegou com essa história na nossa campanha foi o Juarez Leitão, certo? Juarez Leitão, e aí? Bora, porra, vai, é ótimo, rapaz. É ótimo que ele tenha dito isso. Aí, panelada é que o povo come, rapaz, vamos embora botar isso na campanha. O Tasso nega que não disse isso, mas o Juarez disse que ele disse. Pois bem, tem muitas paradas engraçadas. Por conta disso, uma vez a gente ia... Sim, aí, só para a gente resumir a história, como foi o final da apuração? O juiz... Não, o juiz parou a apuração, no outro dia começou de novo. Aí começou a apurar. E anularam 15 mil chapinha do Edson Silva, que tinha Edsil, aqueles advogados que o Tasso contratou, iam para os corres do juiz. Olha, não pode ser, não é Edson Silva. Edsil, quem é Edsil? O juiz está nula. Anularam 15 mil votos. Se a gente conseguisse levantar esses dados do tribunal, né? O tribunal é uma caixa preta que ninguém nunca abre, né? Ninguém nunca abre a caixa do tribunal. Se a gente conseguisse abrir isso para contar a realidade da história, né? A gente tinha isso tudo na mão. Aí ganharam a eleição, né? Aí veio a outra eleição de novo, o doutor Mariano é vice. A outra eleição. Aí nesse período eu já estava no PCdoB. Tinha saído do PDT, né? Que aquele discurso que eu fiz lá no Diretório Nacional pedindo para o Brizola ser senador, né? Eu senti que uma semana depois eu estava cancelado. É bom. Aí eu fui para o PCdoB. Quando foi um dia no PCdoB, eles receberam muito bem e tal. Meus companheiros de movimento estudantil, o Patinhas era meu... Nós fizemos movimento estudantil junto, né? O Benedito Bezerril, o Inácio Arruda, né? Todos eram muito amigos meus. Chico Lopes. Chico Lopes, que era uma beleza, né? É uma beleza, entende? Entende? Chico Lopes gostava muito da gente. E aí, camarada, eu estou lá no PDT, o Diário do Nordeste faz uma pesquisa. A eleição para governador em 2002, no Ceará. O Inácio Arruda está na manchete do Diário do Nordeste. Tinha quase 30% de preferência sem ser candidato. O Inácio Arruda era um deputado muito popular, né? Eu digo, rapaz, o Inácio é candidato. O Inácio é o candidato, rapaz. Quando é um dia chega o grande camarada, o danado, o Guimarães. O Guimarães chega e diz, olha, Patinhas, lá no PT não tem candidato a governador, não. Nós já fizemos uma reunião, nós estamos achando que o Tasso é muito forte, que não tem quem ganhe do Tasso. Nós não vamos arriscar... O candidato era o Lúcio. Era. O Tasso foi buscar o Lúcio, porque não tinha outro. O candidato é muito forte, nós não temos... Não vamos perder um mandato de deputado para arriscar numa aventura. Aí o camarada do Icapuí, o Zé Ayrton, que era vereador, disse, não, eu sou candidato. Aí todo mundo achou uma maravilha. Porque o Zé Ayrton era um candidato feito para perder. Né? Feito para perder. Não, nós não vamos ter muito esforço, o Zé Ayrton não é uma figura muito maravilhosa, vamos jogar nas eleições proporcionais. O Inácio Arruda teve 202 mil votos em Fortaleza. Sem dinheiro, porra. E 302 mil votos no estado todo. Todo mundo se elegeu muito bem, né? E durante a campanha, houve um dia na convenção do PT, eu era o vice.
Aí o PT, não, bota quem para ser... Mariano, tu vai ser candidato? Não vou não. Então você vai ser o vice-governador. Aí me botou para vice-governador. Eu digo, rapaz, não bota não. Não bota não, porque nós vamos ganhar a eleição. Vamos ganhar a eleição, porque o Lula vem forte demais. Lula vem forte. Quando vier Lula, quando a onda Lula, quando vier, leva qualquer candidato. E se a gente tiver o mínimo de organização aqui, a gente ganha a eleição. No dia da convenção do PT, eu disse isso na convenção do PT. Digo, olha, e aí, aqui nessa convenção, lotada desse jeito, bandeiras vermelhas por todo canto, não tem um petista que acredite que nós vamos ganhar. Mas nós vamos. Nós vamos. Aí, eu acho que nem você mesmo acredita que a gente ganha. E foi aquela coisa. Né? Então começou a eleição. Né? E aí foi aquela confusão grande, né? E mais uma vez, se a gente abrir o tribunal, certo? Talvez a gente encontre alguns motivos pelo qual o Lúcio Alcântara ganhou 3 mil votos. E graças a Deus que o Lúcio Alcântara ganhou por 3 mil votos. Porque o Lúcio Alcântara fez um governo bom. Né? É um homem de bem, fez um governo bom. Graças a Deus não foi um elemento do Tasso. Entende? O Ciro era candidato a presidente, não tinha outro. Né? É Tasso e Ciro, Ciro e Tasso, Tasso e Ciro. O Ciro é presidente, não tem outro. Vamos encerrar aqui e você vai dizer o que foi que o Antônio Câmara disse para você antes de morrer. Ele se encontrou comigo. O Antônio Câmara é meu amigo. Nós jogamos voleibol lá em Itauá. Eu era um menino, ele já era um pouquinho mais velho que eu. Ele era diretor do INSS. Ele conseguiu, naquele tempo que não tinha concurso, o concurso foi depois, uma vaga para mim como deputado, como médico. E eu devo isso ao Antônio Câmara, não pago nunca. Quando fomos ele se encontrou comigo, Mariano, rapaz, o que há, macho? O que há? Eu digo, ô, Antônio Câmara, Mariano, rapaz, você bateu 2 vezes na trave. Aí eu olhei assim para ele, aí ele completou, e roubaram a trave. Obrigado. Vamos ficar por aqui. Um abraço, meu amigo Roberto, meu filho. Eu não sei se era isso que você queria. Não, é bom demais. Mas você ainda voltará aqui para a gente contar outras histórias sobre o comunismo no Brasil, sobre o Brasil de hoje, né? Essa coisa da eleição, do extremismo, de esquerda, de direita. Isso aí é bom. Que sempre dominou o Brasil, né? Isso aí é bom demais. E as pessoas hoje acham isso uma coisa do fim do mundo, mas sempre foi assim, né? As eleições em Fortaleza sempre foram assim, apertadas. Sempre foram. Né? É. Então, muito obrigado, o Mariano. Mariano de Freitas, que é uma referência para todos nós. Se orgulhem, vocês que nos escutam, nos veem, que o Ceará tem um homem brilhante, sério, correto, um grande intelectual, que é o doutor Mariano de Freitas, que até hoje pratica medicina, fazendo caridade lá em Itauá. Obrigado, Mariano. Um abraço.